Alô, alô, irmãos. Estou aqui ajeitando. Sim. Boa noite a todos os amados irmãos. Estamos ajeitando aqui esse começo. Vamos ver como sempre, né? O Senhor esteja aí guardando cada um dos irmãos que estão em todos os lugares, como Paulo em sua carta fala, e João também afirma essa localização do povo de Deus em todos os lugares. Então seja a graça, essa gloriosa graça do Senhor a cuidar de todos os amados irmãos em todos os lugares, e mais uma vez podemos estar aqui juntos para procurarmos pensar os pensamentos de Deus. Estou ajeitando aqui, daqui a pouco os amados irmãos chegam. Deixa eu chegar essa luz mais para cá, assim. Ver se ajuda aqui um pouquinho. Então, queridos, poder, pela graça de Deus, né, estar querendo pensar os pensamentos do Senhor e conforme a sua palavra nos faz, é uma bênção. É uma bênção. Opa, só um pouquinho. Vou abrir. Opa. Oi, olá. Oi, Pedro. Que beleza. Ai, que frio. Tá um frio. Oi, Pastor, tudo bem? Graças a Deus. Amém. Oi, tudo bom também? Ai, ai. Entrem aqui, tá um pouquinho mais quentinho. Tá bom? Tá bom? Sim. Oi, Esther. Tudo bem aí? Filho também? Ah, muito bem. Nossa, chegamos até 7 hoje. Realmente. Na hora. Verdade. A Nancy hoje ela pegou um resfriado forte. Ela tá lá. Tá de repouso. Tá de repouso, tá vendo a gente lá via internet. E tentando se proteger lá e também proteger a gente aqui. Pra ninguém pegar esse resfriado aí. Então vamos seguindo, né, irmãos? Vamos seguindo. Ontem a gente esteve lá em Blumenau, foi bom. Ah, foi? Tivemos essa bênção de poder continuar lá, né? Né? E assim vamos orando, né? Essa continuação assim do que Deus está fazendo e usando nossas vidas nesse processo, né? A gente vai indo. Também a gente precisa estar orando tem alguns irmãos que estão também em outras cidades. Eu não sei bem ainda qual cidade, mas ontem a gente estava comentando com esses irmãos via internet, e até essa irmã estava dizendo que passou momentos muito difíceis nesses últimos anos e muita confusão, né? A família dela, o marido, filho, no meio dessa situação assim do mundo evangélico, né? Bastante mercenário, e foi uma luta. E gostaria de estar junto com a gente nas coinonias, como tem acontecido, né? Com vários irmãos em vários lugares. Então eu falei para ela que a gente estaria orando por ela, pela família dela. E ela está ali no Facebook, a gente também pode compartilhar da palavra, né? Então vamos orar por esses irmãos, a gente orar ao Senhor, né? Essa é uma intervenção que a gente faz
nas orações, naquilo que move o nosso coração, interceder por uma situação tão dramática, irmãos, né? Tão dramática, porque a gente vê assim uma multidão sendo aliciada, né, por propostas paralelas com a Bíblia. E o pessoal põe o nome de igreja, né? Então a gente lamenta assim que não haja nem mais, há uma inércia, parece que há uma estática, assim, né? Depois de tanto você bater em cima de uma pessoa, de um grupo, de um país, de um mundo, um determinado tipo de parâmetro, né? Aquilo passa a ser como se fosse a verdade, né? Ninguém fica mais pensando assim, pô, será que isso é certo? Né? Pô, será que não tem problema nenhum a gente ficar fazendo algo mais ou menos? Né? Eu acho assim, a época que a gente vive, a falta de temor é muito grande, a falta de vida ativa, né? Dinâmica, de critério, daquela eugenia, né? Que fala o texto de Atos, que a gente tem falado aqui. Os irmãos se lembram, né? Oi, filho. Aquela eugenia, está em falta, eugenia. Tem dois tipos de, vamos chamar assim, basicamente falando, né? Olá, irmã Margarida. Olá. Olá, tia Bá. Olha, tem uma coragem. Boa noite. Uma bênção. Que bom. Claro. Vai ser bom, que eu estou precisando muito. Hein? Aquilo ali eu estou precisando muito. Adivinhei. Boa noite. Oi, boa noite. Então, adivinhei, né? Então, irmãos, Deus com tanto cuidado, né, com tanto amor, o amor que Ele é amor, né? Então todas as coisas são feitas em verdade e em amor, né? Deus faz as coisas com tanto critério. Então a nós cabe, como pessoas, a gente é portador de um nome digno demais. Deus nos fez humanidade, humanos. Deus nos fez gente, humanos. Ser um ser humano, no nome que qualifica a gente, é a gente ser revestido de uma dignidade como portadores da humildade. Né? A humanidade, ela deveria ser ela é agraciada por isso, mas o pecado desmontou tudo isso aí. O pecado desconfigurou e desfigurou o ser humano no portar a humildade. Né? Então, diante de um universo que nós somos chamados a cuidar e lidar com ele, com a vida, e todo o processo dentro do tempo que a gente tem, né? Do espaço que a gente foi agraciado também a ter. O ser humano perdeu a noção do que significa essas coisas. Né? As crianças, assim, adolescentes, depois jovens, quando a gente nasce num lugar e fica naquele lugar muito tempo, as pessoas às vezes dizem assim, eu nasci nesse espaço. E isso aqui tem um valor para mim. Né? Eu não tenho muito isso, porque minha vida sempre foi de muitas mudanças. Mas eu comecei a perceber mais isso quando nossos filhos começaram a nascer. Né? E eles começaram a pensar nessa dimensão de espaço, que tem uma importância o espaço que a gente vive. Né? Tem um valor esse espaço que a gente vive. E então aquilo ali
que muita gente que nasceu num determinado lugar e fica naquele lugar muitos anos até crescer, esse tipo de dimensões ele consegue avaliar bem. A pessoa diz assim, poxa, aquele lugar todo é familiar, é bom, tem uma preservação, eu gosto de cuidar, eu me sinto bem ali. Então tudo tem uma conotação muito mais profunda, né? De muito mais cuidado. Tudo isso deveria ser o sentimento da humanidade pelo mundo que há. Porque o ser humano foi criado aqui no mundo e esse senso de pertencimento ao Criador e ao lugar que ele foi colocado, né, deveria existir, mas não existe mais. Né? O ser humano ele perdeu isso em Gênesis 3. Então essas grandezas profundas, essas dimensões só podem ser colocadas direito em nós em Cristo. Né? Em Cristo. Então a nossa posição como pessoas, num ambiente assim, restaurados, a gente é portador da humildade. O ser humano ele é o anunciador de que há alguém muito maior que ele. Né? Nós somos portadores disso, a gente está conduzindo na nossa existência. A glória do ser humano é ser humilde diante do Deus eterno. Né? É claro que isso, por causa de Gênesis 3, acabou. O ser humano não tem mais a referência de Deus, do Deus verdadeiro. Né? Então ele criou uma ideia de transcendência baseada na própria pessoa. Né? Então ele ao atribuir uma divindade, essa divindade é ele mesmo. Né? Então é um prejuízo muito grande, né, irmãos? Muito grande. Mas o ser humano como portador da humildade em Cristo, o ser humano novo, né? O que é isso? Opa! Eu não acredito, hein? Deixa eu ver aqui, irmão. Alô? Ok, nós estamos aqui no meio do nosso culto, tá? Nós estamos orando e Deus abençoe. Eu só estou falando isso porque não vai dar para eu falar muito contigo. Ok, tchau. Tchau. É a irmã Heloísa. Heloísa, ela falou que queria vir aqui. Ela está trabalhando ali no shopping. Aí ela iria vir às 8 horas, mas alguma coisa aconteceu, ela não vai poder. Né? Então... se eu tivesse aqui contando, eu ia passar lá só para falar com ela. Ela está lá. Ela conseguiu um trabalho. Acho que esse trabalho vai terminar agora, esse mês. Ela está pedindo oração também para conseguir um outro. Né? Há lutas, né, irmãos? Então são lutas e batalhas que todos nós passamos, e momentos assim aflitos que a gente passa. Essa portar a humildade dá a nós uma porta, né, também aberta para a gente ser conduzido por Deus, por meio de Deus e para Deus. Essa busca por essa humildade, essa forma de humanidade que só pode ser feita em Cristo, deve ser algo do amor do nosso coração. Deve ser algo a querer, né? Algo a nós querermos e orarmos por isso. Falar, Senhor, nós queremos ser de fato aquela humanidade que Tu geras e que só Tu podes fazer. Né? Então, dentro dessa condução, significa que nós sabemos que há um Deus eterno. Sabemos que a redenção aconteceu em nós, né? Que é essa grande esforço, né? A grande luta de Deus e o maior dom e a maior dádiva que caminha sobre a terra até o dia de Jesus voltar, irmãos. Que é o quê? A salvação, né?
a salvação de Cristo. Não tem nada maior andando sobre a terra, sendo anunciado, do que a salvação que Cristo dá ao ser humano na sua desgraça. Não tem nada maior que isso. Não tem nada maior, né? Então, o efeito da não salvação na vida da gente é a gente se ausentar, né, de Deus de uma tal maneira que todo tipo de pressão que a vida tem para impor, ela vai impor sobre nós. Todo tipo de violência, todo tipo de dor. E quanto mais dor a gente é afetado, quanto mais dor, quanto mais pressão, quanto mais iniquidade está em cima de nós, e são muitas as batalhas que o ser humano passa, mais o ser humano se afasta de Deus, mais ele se afasta, né? Então a dor que a gente é atingido, os problemas, as lutas, as tentações, ou as óticas, ou as pressões que o mundo joga em cima da gente, se a gente não estiver em Cristo, a tendência é afastar de Deus mais ainda. Mais ainda, né? Então a vontade de Deus é alcançar a gente, a nos salvar, a nos levar com Ele, a mostrar a nós que há uma mão estendida, que Ele nos busca, que Ele nos alcança, que Ele não quer ver a gente ser consumido pelo mal, que consome de fato o ser humano de uma forma devastadora, né? Essa semana, assim, foi uma semana de notícias extremamente intensas para a humanidade, né? Ou no Brasil, ou na humanidade. Muitas pessoas receberam notícias assim de mortes diversas, né? Nós tivemos poetas morrendo, né? Nós tivemos pessoas importantes da indústria morrendo, né? Nós tivemos 300 pessoas morrendo juntas numa aeronave que foi atingida por um míssil lá na Ucrânia, passando por cima daquele lugar, né? Uma coisa absurda, e 80 deles eram crianças, né? Um negócio assim absurdo. Também tinha pesquisadores, né? Enfim, tinha todo tipo de gente ali, né? Então, aquele prédio que caiu em cima daquela família lá em Aracaju, que estava acabando de construir, caiu um prédio lá e tinha lá um pai, uma mãe, uma criança e um bebê, né? E foram retirados hoje, mas o bebê morreu, né? O bebê não suportou, né? Morreu. Enfim, são notícias avassaladoras, né? São mortes na Palestina, mortes de Israel, mortes dos russos, mortes dos ucranianos, uma série de notícias e de situações que a humanidade está passando, né? De diversos níveis ainda, e diversos níveis fatais, né, irmãos? Tanta coisa desse tipo. Daqui a pouco vem uma calamidade, uma catástrofe, e Jesus disse em Mateus 24, né, que todas essas coisas elas vão acontecer, né? Todas essas coisas estão dentro de um estado do mundo devastado, né, de um mundo em estado crítico, de um mundo que está condenado, que jaz no maligno. Todas essas coisas são terríveis, elas vão acontecer. Jesus tentando falar com seus discípulos com maior amor, com maior cuidado, dizendo assim: olha, vocês vão estar inseridos dentro de um universo que vai trazer para vocês notícias devastadoras o tempo todo, né? Vocês precisam estar em mim. Vocês precisam estar em mim, né? Quando Jesus estava lá no Getsemane, os irmãos se lembram da passagem, né? A gente tem uma referência aí na palavra de Deus em Lucas, por exemplo, né? Lucas 22. Jesus estava lá no Getsemane, a situação era simplesmente inexplicável,
imensurável. Como que a gente pode mensurar a grandeza daqueles atos da cruz? Né? Não dá. Não dá. Então, é muito maior do que imaginamos ou pensamos. Mas ali, diante de Jesus, se apresentava um quadro extremamente hediondo, absurdo, e que ele ia se tornar pecado por nós. Ele ia se tornar o próprio Deus. Né? É algo assim que não dá para a gente entender muito bem. Mas era tamanha a dimensão daquele momento, que a dor era imensa que estava diante de Jesus. Né? A devastação era imensa que estava diante de Jesus. Que lá em Lucas 22 a gente vê Jesus fazendo um pedido. Olha só, isso aqui é importante para nós, ovelhas do Senhor, pessoas de Cristo. Né? Porque diante de uma coisa tão terrível, tão horrenda, a gente pode ser tentado a ser atirado para longe de Deus. Né? Para longe daquilo que tem que ser, que está acontecendo e que é de Deus, e a gente vai ser tentado a ser jogado para longe de Deus. Então Jesus, lá em Lucas 22, a gente vai ler aqui, né? No 39 em diante, Lucas 22, né? 39 em diante, a gente vê que Jesus foi orar lá no Monte das Oliveiras. E lá, chegando naquele lugar que Jesus queria, ele falou para eles assim: orem para que vocês não entrem em tentação. Orem. Né? Quer dizer, vamos nos acostumar a ser íntimos de Deus. Nós precisamos fazer isso. As crianças precisam fazer isso. Nós precisamos ajudar nossos filhos a que amem e ser íntimos de Deus. Né? A estar falando com Deus. A querer falar com Deus. A nós adultos queremos também falar com Deus o tempo todo. Nos apropriarmos, né, dessa bênção de falar com Deus. Porque é somente assim que a gente consegue vencer a tentação. Qual é a tentação? É de a gente se afastar de Deus, de perder o rumo, né? De perder o propósito, o significado, né, da nossa vida, que é sermos portadores, anunciadores da humildade real. O que a humildade faz conosco? Né? Eu creio, irmãos, que a humildade ela gera em nós um terreno fértil para que a mão do Senhor mova a gente naquilo que Ele quer que a gente seja e que a gente faça. Né? Eu creio que o maior exemplo de humildade para nós, sem ser nós mesmos, né, que Deus tentou explicar para nós, está, daqui a pouco a gente volta nesse texto aqui, mas está em Gênesis 1. Né? Gênesis 1 diz assim: Deus fez a terra, os céus e a terra. E aí ele vai usar uma expressão que é uma coisa absurda para a gente entender. Ele diz assim: a terra era sem forma e vazia. Como pode ser isso? Né? Que estado é esse da terra? Né? Que ela está num estado que não tem condições de exercer a sua função de terra. Essa é a palavra hebraica para sem forma. Sem forma é algo que não está pronta, não está em condições de exercer a sua função. Então, alguém deformado é assim mesmo. Né? Pode ter até a aparência, mas ele não está fazendo aquilo que deve fazer. É igual Gênesis 1, 2. A humanidade sem Cristo, ela é sem forma e vazia. Né? No entanto, naquele momento de Gênesis 1, 2, nós vamos olhar depois que tudo passa a ter forma e significado.
né? E possibilidade de então conduzir na sua forma que foi dada por Deus aquilo que era para aquilo fazer, não é isso? E é claro que isso só foi possível pela palavra de Deus. Gênesis 1, várias vezes, nós já vimos isso aqui, várias vezes Gênesis 1 usa a expressão e disse, né? E disse Deus. Tem que ser grifado nas nossas Bíblias, tem que ser guardado no nosso coração, cada uma dessas expressões. Porque a humildade da terra foi tamanha naquela hora que ela aguardou a expressão da palavra de Deus para que ela fosse o que tinha que ser. Entende isso, irmãos? A terra só foi ser aquilo que ela poderia ser a partir do que a palavra de Deus a fez ser. Então é a palavra, a humildade da terra naquela condição nas mãos de Deus ali, é impressionante, porque ela é o exemplo de humildade, de estar aguardando a palavra de Deus dizer, e aí então seria. E então disse Deus, haja luz, né? E houve luz. Olha só que preciosa lição de humildade, de significado que passa a adquirir pela palavra de Deus e de realidade daquilo, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Então todo o significado real, verdadeiro, é dado pela palavra de Deus. Entende? Então quando nós sabemos ser em Cristo, só isso é possível. E aguardarmos na palavra de Deus, isso é humildade. A humildade faz com que a gente seja colocado, humildade gerada pela palavra, pela própria fé. A fé, né, é um conjunto de dádivas, de estruturas de Deus, que vai trazer a nós a condição que a gente precisa estar para ser dignos, pessoas dignas, gente mesmo, né? Então o Senhor olá. O Senhor Jesus lá em Getsemane, né, ele também estava numa situação de conflito imenso, vamos dizer assim, de combate mesmo, porque havia a visão dele, havia no coração dele a certeza daquilo que ele tinha que fazer, que era de Deus, né, irmão? Que era de Deus para ele fazer, ir lá na cruz, mas ele estava sendo tentado, né? Então, há uma tentação para que afastasse ele daquele propósito que a palavra de Deus tem para ele fazer na vida dele. Então, afastar a pessoa de Deus. Esse é o propósito dessa malignidade no ser humano, né? Dessa malignidade do ser humano e dessa prepotência do ser humano de resistir à palavra de Deus. E o ser humano resiste, ele tem resistência, né? Ele tem uma resistência à palavra do Senhor. E quanto mais ele resiste, mais ele fica sujeito a essas pressões, essas dores, a dor que a pessoa passa, as lutas que a pessoa passa, né? Muitas vezes uma pessoa passa por uma luta tão grande, né, e naquela luta ele se afasta de Deus totalmente, né? As notícias que a gente ouve no mundo, muita gente fica tão escandalizado com as notícias que ele diz, eu não acredito em mais nada. Ele já não acreditava antes em nada, porque toda a crença dele estava atrelada a coisas boas, que fossem de acordo com o que ele achava. Mas bastou momentos adversos para ele, para conduzir onde ele já estava mesmo, que era longe do Senhor, longe de Deus. Jesus aqui no Getsemane, ele está dizendo, eu sei que na minha frente tem a morte, tem a cruz, mas eu vou lá. E ele pediu a Deus assim no versículo 40 Lucas 22, no versículo
42, ele ora com a sua luta, ele expõe, e nós também precisamos aprender a expor as nossas lutas diante de Deus, sejam elas quais forem. Nós temos que guardar isso no coração. Se há uma preocupação, se há uma pressão, se há um tipo de luta muito grande contigo acontecendo, seja o que for, nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, estamos diante disso. Isso é o que está acontecendo comigo. Agora me ajuda, Senhor. Misericórdia, porque eu quero fazer a tua vontade no meio disso aqui. No meio dessa batalha, porque eu contemplo que em ti há vitória. Eu contemplo que há vitória. Como é que a gente sabe que Jesus sabia que tinha vitória? Né? Jesus várias vezes disse assim, olha, até ele disse uma vez em João, né, quando Pilatos estava perante ele, ali, né, falando com ele, sim, Jesus disse, olha, eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Né? Eu entrego a minha vida para depois retomá-la. Eu a entrego. Muita gente pensa assim, foram os judeus que mataram Jesus. Tem gente que pensa que foram os judeus. Hitler pensava que eram os judeus, ele começou a matar judeus. Né? Outras pessoas pensam que eram os romanos que mataram Jesus. Outros pensam que era Pilatos que é o culpado. Né? Lavou as mãos, aquela coisa toda. Outros pensam que era a multidão que estava lá fora, que pediu Barrabás no lugar de Jesus. Mas Jesus está dizendo em João, eu dou a minha vida, eu. O que Jesus estava aqui no Getsemane orando, pedindo a Deus para prosseguir, ele sabia muito bem quem ele era. João, quando viu Jesus, ele disse o quê? Lá está o Cordeiro de Deus. Irmãos, Cordeiro de Deus reporta a todos os sacrifícios que Deus ensinou no passado, que apontava para Jesus mesmo. Mas toda vez que o povo hebreu fazia o sacrifício do Cordeiro, ele sabia que não tinha a mão dele ali. Era o Cordeiro que era o sacrifício. Né? Era o Cordeiro que era sacrificado. Não era ele. Né? Era o Cordeiro em si. Então, a obra de redenção não tinha nada a ver com o ser humano. Não, o culpado não é judeu, o culpado não é hebreu, o culpado não é romano, não é Barrabás, não é Pilatos, não é nada disso. O que Deus está fazendo lá na cruz é Ele que está fazendo. Ele é o Cordeiro de Deus, então é Ele que vai ser levado à cruz. É o sangue de Cristo que vai ser derramado na cruz, porque Ele está ofertando o seu próprio sangue. Porque se não for feito assim, não tem redenção. Não existe salvação. É um ato não judaico, é um ato não hebreu, é um ato não romano, é um ato não do povo. Não é um ato humano, não é um ato político, não é um ato religioso, nada. Isso é precioso demais que Jesus está dizendo ali. Ele está dizendo, eu entrego a minha vida para a retomar. Para retomar, quer dizer, eu vou lá, vou morrer naquela cruz, minha vida vai ser entregue, meu sangue vai ser derramado, a vida vai poder fluir para vocês que creem em mim, vocês vão ter a vida eterna, aqueles que creem em mim, vão ter a minha vida, porque eu vou estar dando essa vida, eu vou fazer isso por vocês, vou entrar na morte, vou vencer a morte e vou sair da morte. Então Jesus estava contemplando toda a realidade da cruz e da ressurreição. Mas era algo, uma luta imensa. Era uma luta também. Mas ele sabia, ele via a vitória na frente. Ele sabia da vitória. Isso está escrito também em Hebreus 12. Né? Vamos ver. Hebreus 12. Por que Jesus ficou firme na hora da luta? Na hora das tentações amargas, na hora das notícias ruins, do pessoal xingando ele, cuspindo nele, chicoteando ele, colocando coroa de espinho, debochando, né, fazendo todo tipo de algazarra em cima dele e pregando ele na cruz. Né, enfim,
todo tipo de coisas hediondas que o ser humano pode fazer, e o ser humano faz, como nós falamos aqui, né? Quantas coisas hediondas a gente vai estar diante delas? Quantas coisas ruins nós vamos passar, até mesmo a morte nós vamos passar. Mas aqui em Hebreus 12, Jesus diz a Bíblia assim, ó, no 2, Jesus suportou a cruz, diz aí, não tá? Jesus suportou a cruz, nem dando importância a toda aquela ignomínia, quer dizer, tudo aquilo que estava se passando ao lado, ele não atribuiu maior valor àquilo lá. Aquilo lá, claro, tem o seu peso, e no dia do juízo será pesado, mas Jesus tinha uma missão. Nós temos uma missão igual. Cada um de nós, a Eclesia de Deus, ela tem uma missão a seguir, a fazer. Ela vai passar por muitas lutas. Mas Jesus passou por aquela ignomínia. Por quê? Também em troca da alegria que estava proposta. Então há na visão de Jesus uma visão da alegria. Uma visão da alegria de Deus, daquilo que é de Deus, daquilo que é a vitória que há de ser feita, que há de ser consumada. Por causa da vitória que há em tudo aquilo que Jesus está passando e fazendo, a vitória que há naquilo, ele foi fazer. Ele continuou firme. Né, irmãos? Ele continuou firme. Na hora que estava acontecendo aquilo, a explicação de Hebreus aqui é mais ampla, mas na hora que estava acontecendo aquilo, que é o texto de Lucas, que a gente leu, né, no Getsemane, Jesus então pede a Deus: Senhor, abençoa-me nisso, para que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque naquele momento pode a gente ficar tentado a perder o foco daquilo que é o rumo da nossa vida conforme a palavra. Que a palavra de Deus diz o que devemos ser. E aí que está esse segmento da nossa vida, dentro do tempo, dentro do nosso espaço, dentro da história, a gente vai seguindo. Né? E aquilo que nós vamos fazer, conforme a palavra, é que dá identidade a nós. É que dá identidade a nós. É essa palavra que identifica a gente. Nós somos uma eclesia de Deus. Né? A eclesia de Deus é o povo de Deus, conforme diz em Efésios. Né? Efésios, no capítulo 2 e 3, né? Efésios 2 e 3. Então, a palavra de Deus vai dando identidade a nós, vai dando significado a nós, vai dando sentido, propósito, né? Vai dando rumo à nossa vida. Então, a tentação para nós, Eclesia de Deus, é a gente deixar a palavra, a gente mudar o rumo, ouvir outra coisa que não a palavra. Essa é a tentação, igual Jesus lá no Getsemane. Né? Ele é tentado a ouvir qualquer outra coisa, qualquer outro pastor, ou qualquer outra igreja, ou qualquer outra denominação, vozes, e tem muitas, irmãos, né? Tem muitas dessas vozes. Tem muitas. Como essa irmã ontem na internet, dizendo: pastor, nós fomos muito feridos por diversas vozes que não a palavra de Deus. Né? Aí eu disse a ela: realmente tem até uma jornalista, né, que lançou um livro, não sei onde que está por aí, eu sempre não acho, né, irmãos, na horazinha eu lembro, mas está por aí, o livro chama Feridos de Deus. É uma jornalista norte-americana que trabalhou durante 2 anos para tentar entender o que estava acontecendo na vida de muitos cristãos que estavam fora dos movimentos tradicionais do cristianismo mundial atual. Então ela foi ouvindo assim uma quantidade imensa de pessoas que foram enganadas por diversos tipos de pastores, né, e denominações. Até ela disse assim: pastor, eu tenho problemas, e outras pessoas também já ouviram a mesma coisa.
meu filho não consegue ouvir falar em pastor por causa do tipo de ferida que ele tem, né? Então, uma das coisas que o diabo faz é usar um mercenário, é usar um falso profeta, mas com um nome bíblico. Aí fica uma luta imensa, porque quando ele ferir aquela pessoa, quando for ferido aquela pessoa, aquela pessoa vai ser ferida, ele não vai querer mais aquilo, de ter sido ferida, ela não quer mais. Só que além de não querer não quer nada que aquele nome que aquela pessoa tinha, também ela não quer. Então todos os nomes que estavam envolvidos, por exemplo, pastor, igreja, Bíblia, oração, tudo isso passa pelo mesmo julgamento que um falso profeta, um demônio, uma coisa, alguém maligno que incorporou nele todos aqueles nomes, conseguiu levar junto para o erro e para o mal. Então, na visão de uma pessoa mais nova, ou até bem nova na fé, a pessoa vai, até não tão nova, às vezes tem pessoas com bastante tempo já, ele diz, puxa vida, eu nunca mais vou querer saber de Deus, nunca mais vou querer saber de igreja, nunca mais vou querer saber de Cristo, de Bíblia, de nada. Então é uma ferida tremenda, né? E aí eu estava tentando dizer a ela isso, eu falei, olha, o que aconteceu com vocês é que vocês estiveram diante de falsos cristos e falsos profetas que usaram nomes bíblicos, nomes sagrados, e essas pessoas, usadas pelo diabo, conseguiram desviar, ferir vocês e desviar da própria Bíblia e dos termos santos bíblicos que estão aqui, né? Mas precisa orar, ore a Deus como Jesus orou e disse, Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade, tu não é nada disso, tu és quem tu és, né? Então eu quero aprender de ti conforme está na tua palavra. E aí então a palavra vai gerar uma pessoa de fé, vai gerar uma pessoa que fica livre. A palavra gera a fé e essa fé te livra de você mesmo, né? Te livra daquilo que é errado, né? Te coloca junto com Cristo, coloca Cristo no lugar que ele tem que estar na tua vida e você também no lugar que tu tem que estar. Tu não é mais que Cristo, mas você é um ser humano feito por Deus, né? E nós precisamos das características de gente que só Deus pode dar a nós. Então, aqui em Efésios 2, a gente tem essa expressão que Deus vai falar conosco assim. A primeira coisa que aconteceu é que nós estávamos mortos. Nós mortos, né? O ser humano tem uma condição de morte. E a vida que ele tem é só porque Deus alcançou a gente com a sua palavra, com Cristo, né? Então é Cristo que dá vida ao ser humano. Uma vez que tu foi alcançado por essa vida, né? E não por uma igreja, ou não por um pastor, mas por Cristo, então você tem a vida de Deus em ti. Essa vida é uma intervenção que Deus faz no curso desse mundo. É como um rio maligno, diabólico, satânico, com toda a ética, com toda a moral, com toda a religiosidade errada, com tudo aquilo que caminha no fluxo desse mundo. Está aqui dizendo que o curso desse mundo, né? No versículo 2, há um curso, há um rio diabólico, satânico, levando uma multidão. Aí Deus faz uma intervenção, irmãos, ele pega e intervém, né, aqui, nisso, no meio dessa desgraça, e muda o curso da morte para a vida, na vida da gente, que um dia a gente foi alcançado, né? Um dia eu fui alcançado, você também, cada um aqui sabe se foi ou não foi, né? Se foi, você saiu desse curso e foi para o curso novo, o curso do rio da vida, que desce do trono, que vem lá do céu. Apocalipse fala que há um rio de vida que desce do trono de Deus, e que é Cristo. Ele é a água da vida. Esse rio sai lá do céu e essa água é a que sacia a sede das nações. É Jesus. E a gente está nesse curso.
agora. Esse curso impõe a vida em cima da morte, a derrota das plataformas do diabo. O único jeito do diabo ser vencido é em Cristo, que derruba as paredes do inferno, como diz a palavra em Mateus 16. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem, né? Tudo aquilo que é satânico, moral satânica, ética satânica, teologia satânica, claro que tudo isso é misturado, né, com... Oi, irmãos. Tudo bem, amém. Amém, chegaram. E esse maior bem de Deus, que é essa bênção, né, que é essa salvação de gente, de pessoas, de jovens, de criança, de adulto, de todo mundo que é alcançado por Cristo, né? Essa bênção da salvação, ela é o anúncio real e verdadeiro da consistência eterna, irmãos. Daquilo que tem consistência eterna. É isso que anuncia a verdade e o fim de todas as coisas. Mateus 24, daqui a pouco a gente volta aqui em Efésios 2, né? Mas Mateus 24, Jesus está tentando dizer que todo tipo de notícia ruim que você possa ouvir, né, só pode ser vencido se você estiver em Cristo. Senão você vai ficar abalado, senão você vai ficar parado, vai ser desviado facilmente, né, do rumo que Deus tem para a gente como pessoas. A gente tem uma visão da alegria do céu. A gente tem uma visão da vitória sobre a morte. Pela fé, pela palavra que põe isso para nós. A gente tem uma visão de que na nossa frente, irmãos, não tem mais túmulo. Na nossa frente tem o céu. Agora, como que a gente pode tornar isso dentro de nós, acalentado, guardado, firme, fixo, se o nosso olhar estiver em Cristo? Por isso que lá em Hebreus, né, a gente lembrou agora há pouco, nós estávamos lá em Hebreus, ele diz, vocês devem olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Teve o Deus eterno, que deu essa fé a você. E o teu olhar, você agora, na dinâmica do tempo, do espaço e da história, que é o momento que a gente vive, a gente é tentado o tempo todo, pelas desgraças que acontecem o tempo todo, a deixar de olhar para Jesus. E aí a gente vai ficar olhando para as desgraças e aumentando o coro dos desgraçados. Né, irmãos? Não é uma pejorativa que eu estou falando aqui, é na realidade. O coro dos desgraçados, quer dizer, aqueles que não têm possibilidade da graça alguma. Eles têm um coro a dizer. E eles vão dizer, olha o avião que caiu, olha os milhares morrendo em Israel, na faixa de Gaza, olha os milhares morrendo lá na África, olha não sei o que. São desgraças. Olha o tsunami, o prédio que caiu. Notícia ruim não para. Não para. Não é que a gente deve ser alienado do mundo. Jesus disse isso. Vocês não vão ser retirados do mundo, mas vocês vão ser a notícia boa nesse mundo. A notícia da parte de Deus nesse mundo. Porque a salvação de Deus alcançou vocês. E ela não pode ser vista de nenhum jeito. Não tem reportagem, não tem periscópio, microscópio, telescópio, ou seja lá o que for, que vai conseguir localizar a salvação de Deus. Porque ela foi alcançada numa cruz, que é uma das coisas mais vergonhosas nesse mundo, e ninguém entende como é que isso pode acontecer. E não vão entender nunca. Porque aquilo é um ato da graça, gloriosa graça de Deus, diz Efésios. É a glória da graça de Deus, é a salvação numa cruz, é o túmulo vazio, é a palavra que continua salvando gente. Né? Então, nós, Eclesia do Senhor, somos a notícia inserida num contexto de desgraça. A notícia boa. Mas para nós continuarmos sendo a notícia boa, nosso olhar tem que estar contemplando a alegria que está proposta, como diz Hebreus. Como Jesus. Ele foi tentado a parar antes da cruz. Mas ele diz, Deus, me ajuda, faça-se a tua vontade, porque há uma alegria maior do que isso aí.
E é por essa alegria, por essa vitória, por essa graça maior e eterna que eu estou aqui lutando. Entende? Eu luto por essa graça eterna. Eu vou em frente. Se eu tiver que enfrentar a morte, eu enfrento. Se tiver que passar o que for, eu vou. Se esse mundo vier com todas essas notícias ruins, eu tenho uma notícia boa. Que é Deus chamando você da desgraça. Ele estendendo a mão para ti, porque me alcançou e eu sou testemunha disso. E se você tão somente crer em Cristo, você vai ter a vida que Deus tem para ti. Mas é só isso? Eu já vi muita gente falar assim para mim. Em ruas, nas madrugadas. As pessoas, mas é só isso, pastor? Mas é só isso. Não tem mais nada. Né? Algum dia você vai saber que não foi só isso. Né? Mas é só isso. Agora já basta, só essa palavra. Né? Mas é muito mais do que só isso. Porque ali estava a vida de Deus indo para uma cruz. Ele entregando a si mesmo, cujo sangue tem poder para gerar vida eterna em pessoas que creem nele tão somente. Né? Então, irmãos, é claro que então a gente precisa ter atenção, né, em ficar firme. Em Mateus, né, que nós estávamos vendo aqui, Mateus 24, Jesus está dizendo assim, que todas as notícias ruins nós vamos ouvir. Tantas. Né? E notícia ruim, ela vem de todo tipo de jeito, é criativo demais. Eu estou vendo, por exemplo, a nossa mídia esses tempos, né, fazendo um estudo que não precisa muita coisa para fazer um estudo desse, mas a gente vê, irmãos, assim, a decadência, né? Como alguns sociólogos há uns 10 anos atrás estavam já chamando a atenção do emburrecimento da humanidade. Né? Que pouco, que nada o que se passa, não só na mídia aberta, mas a mídia de TV chamada por assinatura, assim, é gente atrás de ET, né? É gente atrás de fantasma, né? É briga de mulheres ciganas, né? É ricos falando como que é bom ser rico, e brigando entre si, sabe? Nulidades, inutilidades absurdas. Aí vai passar. Ontem eu estava vendo um programa que foi anunciado lá, que era History Civilização, uma coisa assim, mostrando a Bíblia. Eu falei, puxa, eu vou ver isso daí. Todo o programa duvidando da Bíblia. Eles estavam falando sobre os fatos que destroem as falas bíblicas. Mas então vamos ouvir os fatos que vocês estão falando. Não tem fato algum. Né? Eles simplesmente estão relatando situações que pessoas não tiveram aquela experiência que a Bíblia fala, então não existe, e os fatos que eles estão reportando são descobertas que eles não acharam, mas eles não acharam porque não procuraram. Né, irmãos? É como o Cameron, que naquele negócio do Da Vinci, né, o Código Da Vinci, ele deu uma declaração posterior ao livro que ele escreveu, do Código Da Vinci, dizendo que ele só escreveu porque ele queria ganhar dinheiro. Não tinha realidade histórica nenhuma aquilo ali. Mas muita gente acreditou como se fosse realidade histórica. E não tem. Né? Aquilo não tem nada de veracidade, nada. Ele contratou lá um dos piores arqueólogos da Palestina. Se você pegar o nome do arqueólogo que assinou aquilo ali, ele não tem crédito algum lá naquela região. É aqueles ralés que você contrata, como infelizmente se tem o termo aqui no Brasil, em portas de cadeia. Isso é conhecido aqui no Brasil. Né? Esse tipo de gente assim, terrível que é. Não era para ser assim, mas é assim. Então, né, se forja. Então, a nossa programação que o povo está recebendo, em termos de mídia, é a pior por isso, sem falar em novelas, que isso nem se fala, porque isso é lixo abundante, né? Isso é podridão absurda, não tem nem o que falar. Né? Seria uma perda imensa a pessoa ficar ali diante de uma tela para receber aquele lixo todo. Então, mas as pessoas, além disso, vão haver as situações que vão acontecer no mundo. As situações desastrosas, né, calamitosas, como em Mateus 24 relata. Né? Então, diante de tudo isso,
a facilidade com que mentes simples e desprovidas de capacidade crítica e de inteligência crítica, de ser conduzidas para lá e para cá, é muito grande, né, irmãos? É muito grande. E então Jesus está dizendo isso aqui, no Mateus 24, de 3 até o 14. E lá no 14, Jesus está dizendo assim que o sinal da consistência mesmo está na palavra de Deus. E ela sim, a palavra de Deus, né? Muita gente imagina isso aqui como uma igreja, tradicionalmente falando, desde o ano 300 até hoje, está estabelecido que igreja é um templo, com um monte de gente lá dentro, um pastor falando, e aí todo mundo indo embora e voltando no outro domingo. Então, isso aí não tem nada a ver com igreja. Mas o evangelho sendo pregado pela eclesia de Deus, né? Eclesia de Deus, que somos nós, cada um de nós aqui, que tem Cristo de fato, né? Há uma realidade de alcance de Deus em nós, de tal modo que a nossa vida ela se torna a referência de Deus, cada um de nós, quando a gente está lá na segunda, na terça, na quarta, em qualquer lugar que a gente esteja, né? Qualquer lugar que tu esteja, indo, vivendo. Então, mas é claro que precisa acontecer contigo a oração do Getsemane, que você vai dizer: Deus, me ajuda a perceber a identidade que eu tenho pela tua palavra. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Né? O que significa eu, como gente tua, pessoa tua, né? Alguém chamado por ti, eclesia tua, povo de Deus. O que significa isso? Né? Conforme a tua palavra diz. É claro, e aí a palavra de Deus diz. E nós vimos que a terra era sem forma e vazia. E ela só se tornou com forma e consistente e com propósito de fazer o que ela foi preparada para fazer a partir do disse Deus. Né? Conforme a palavra de Deus gera aquilo que ela traz nela como consistência de ser, aquilo vai ser. Né? Então, aí não é mais sem forma e vazia. Né? Não há mais miserabilidade. Nós entramos na miserabilidade, a humanidade entrou em miserabilidade, irmãos, lá em Gênesis 3. Lembra que Paulo diz assim: se a nossa fé for só para a gente viver essa vida aqui, a gente é o mais miserável que existe, não é? Isto é, a palavra miserável, ela é sinônimo de vazio. Ela não tem sentido nenhum, não tem consistência nenhuma. Ela só vai acontecer um pouquinho aqui, vai acabar e acabou. Quer dizer, o que significa isso para um ser humano que foi feito para a eternidade? Né? Então, a miserabilidade da fé, que é uma contradição essa palavra, né? Mas o vazio da fé, o esvaziar da fé, a apostasia da fé, é quando você de fato dá ouvidos, a gente dá ouvidos a outra referência que não a palavra do Senhor. Né? Então, quando aqui em Lucas, Mateus 24:14, Jesus está dizendo que a palavra dele vai estar sendo anunciada de fato, consistentemente, independente das desgraças que vão acontecer, porque Ele, o Senhor, vai cuidar que em todas as gerações vão ter pessoas chamadas pelo Espírito que vão entender que a palavra em nós gera identidade em nós. Né? Gera identidade, gera significado em nós. Gera então sentido, propósito e visão da alegria que está proposta no céu para nós. E aí a gente vai seguir conforme a palavra diz. Né? Então, irmãos, a gente precisa, como diz, então viram aqui Mateus 24:14, né? Essa é a consistência eterna. É o evangelho do reino de Deus pregado por todo mundo. Nós somos a testemunha. A eclesia é a testemunha. Então, é a continuidade, né? É uma continuidade.
essa continuidade que impõe a nós uma libertação. Impõe uma libertação de toda a desgraça que está aí, toda a miserabilidade que está aí. E essa condução sem sentido, de vazio absoluto das pessoas, né, como uma massa manobrada facilmente por tudo que há. Qualquer palavra, né, a pessoa é levada. Isso, Efésios, de novo, que a gente estava agora há pouco, né, vamos lá no texto de Efésios, né, para a gente estar dando essa olhada aqui. Efésios, irmãos, ele vai falar para nós que todo o preparo de Deus para nós na sua palavra, né, lá no capítulo 4, olha, Efésios 4, ele está dizendo assim: eu rogo a vocês, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Olha só, então a dignidade, irmãos, ela é trazida a nós pela palavra, por essa palavra de Deus que chega ao coração humano. Ele leva a gente a uma dignidade tal que agora a gente tem um propósito, um sentido, um significado, uma vocação. E essa vocação não tem jeito de entrar nela a não ser se for chamado. Não tem jeito. A vocação real de dignidade, de ser gente, né? Isso é difícil quase falar hoje, dado o esvaziamento até das mentes das pessoas, né? Chega a tal ponto o esvaziamento. Ontem estávamos em Blumenau, falando na coinonia lá, sobre esse esvaziamento, né? As pessoas totalmente chegando a tal ponto, que uma vez eu perguntei na escola para o pessoal: vocês sabem o que vocês são? Aí aqueles moços disseram assim: não. Já pensou, irmão? Adolescentes e jovens chegar ao ponto de não saberem o que são? Por que eles disseram isso? Por que eles dizem que não sabem o que são? Não sabem se são homem, não sabem se são mulher, não sabem se são animal, né? Não sabem se são macacos, não sabem se é gente. Não sabem. Por quê? O bombardeio é tamanho. Acho que foi quando isso? Ontem, que eu vi um noticiário. Não é fantástico, fantástico é hoje, né? É um noticiário que teve ontem, de nível nacional, que quando acabou, acho que era o Jornal Nacional. Quando acabou esse Jornal Nacional, acho que era o Jornal Nacional, não sei, eles mostraram uma mostra que está tendo em São Paulo, acho, em São Paulo, que é a história gloriosa do ser humano, segundo eles disseram. A nossa grandiosa história. Aí puseram lá, evidente que os artistas trabalharam, eles mesmo falaram isso, trabalharam 2, 3 anos, para fazer toda a parte artística, desde quando a gente era ameba, até quando a gente era macaco, até quando a gente era gente. Né, irmão? Então foram fazendo aquilo ali, e o pessoal, aí uma moça lá que cuida daquele museu, diz assim: eu fico emocionado de ver isso. Isso aqui é a nossa gloriosa história. Isso é um absurdo, né, irmão? Então é um negócio assim, insano, que a pessoa não tem noção do que, aí mostrando lá, olha aqui, olha o que eu era, que coisa maravilhosa. Aquele tipo macaco, depois aquele tipo meio macaco, mas é tudo artístico, né? Produzido pela arte e imaginação humana, né? Mas o pessoal, né? Então eu fico imaginando assim, se algum dia, daqui a uns milhões de anos, se é que vai haver isso, não vai, né? Mas imagina, pela ficção da mente, a gente pode imaginar, aí vem um pessoal lá do espaço sideral e chega aqui justamente em cima de um lugar onde moravam os pigmeus, por exemplo. Aí eles vão falar assim: olha, todo o mundo do planeta Terra tinha 30 centímetros de altura. Eu não sei quantos centímetros tem os pigmeus, mas deve ter uns 50, sei lá. Então, assim, deve ser todo mundo assim, né? Então a humanidade vai ser escrita nas histórias galácticas e cósmicas como sendo um povo de 50 centímetros, nada mais que isso, né? Então é um negócio maluco, e o pessoal fez isso com a macacada, e faz isso assim, né, descaradamente, né, irmãos?
E é claro que tem todos os interesses aí, né? Mas a gente tem aqui uma vocação que nós fomos chamados, né? Essa vocação dada por Deus, a quem é de Deus, né? E ele diz assim, essa vocação, vocês, no versículo 4:2 diz, tenham no seu coração humildade, né? Humildade. Humildade, então, é característica, uma das características fundamentais do ser humano, né? Como a terra foi humilde de esperar a palavra de Deus, fazer dela a forma que devia ter, nós, humanidade, humus, devemos ter a mesma portabilidade, somos portadores da humildade, a ponto de aguardar os cristãos, aquilo que a palavra gera em nós para a gente ser. Isso é a glória do ser humano, essa é a maior glória do ser humano. Ele poder expor aquilo que a palavra gera nele. Isso glorifica a Deus e dá honra ao ser humano, como gente que é, né? Aí a gente se torna portadores desse anúncio santo, que deveria ser natural, para a gente viver a vida natural que Deus tem para a gente, que não é natural, é sobrenatural, vem de Deus, né? Isso é o processo que vai anunciando o ato maior de Deus na história, irmãos, que é o ato da salvação. É salvar a gente dessa miserabilidade aí, né? Que ficamos, como humanidade, desprovidos. Então a gente tem que estar preparado para amanhã, quando a gente estiver por aí, nós vamos ver um monte de barbaridade, um monte de abobrinha, e como que vai se dar o diálogo. Às vezes a gente precisa passar uma vida inteira, né? Eu sei que a gente estava em outro estado há alguns anos atrás. Hoje nós estamos mais aqui do que no tempo que a gente já ficou em São Paulo. Já passamos o tempo. Já somos mais agora catarinenses do que paulistas. Né? Então, Tiabá também, né, Tiabá? É mais catarinense. Já, eu estou aqui há 40 anos. 40 anos, a Margarida também, né, Margarida? Já é mais aqui. Então, a gente vê, quando eu estava lá, a gente saía nas ruas, o pessoal chegava assim, olha, tem aqui uma palavra de Deus para você, mas eu quero ouvir, né? Aí as pessoas sentavam na praça, sentavam em qualquer lugar para ouvir aquela exposição. E muitas horas a gente passava ali expondo, da madrugada às vezes inteira, começava a conversar com alguém a 1 e até as 4:30, 5 horas, a pessoa saía dali, era um homem de Deus, saía salvo. Né, irmão? Era todo dia a gente sendo salvo. Aí Deus trouxe a gente para cá, irmãos, é uma luta. Aqui eu vi um processo de endurecimento de coração, que é um dos mais terríveis que eu já vi. Eu estou estudando a história do sul do Brasil já faz um tempo. Eu tenho visto que aqui é um dos tronos de Satanás. Sabe, irmãos? Como foi como que foi aquela cidade lá, que nós vimos em Apocalipse, que tinha o trono de Satanás, né? Lembra? Aquela cidade. Então, ali as pessoas desenvolveram um tipo, claro, tem outros lugares já mais assim também, não é que é só aqui, é um dos, né? Mas aqui é mesmo. Pérgamo. Pérgamo teve essa desgraça, não um privilégio, né? Essa desgraça. Aqui tem essa desgraça. Ser alguém alcançado aqui pela palavra de Deus, irmãos, é um milagre. É um milagre. Né? E o que está acontecendo de gente indo para igrejas, que está acontecendo por aí, dessas igrejas que são praticamente feitiçaria, isso não é salvação. Isso daí não é salvação. Isso é continuar o trono de Satanás. Né? Pastor, sim. Vários pastores já falaram isso aí que o senhor está falando. Né? A dificuldade que tem de ganhar uma alma aqui. É uma luta. Foi um nem dois, Tem não dois, vai? são vários. Eu lembro, o pastor Ralph mesmo falava assim, ele chorava em oração para alguém ser salvo. Missionários e tudo. Né? Todo mundo. Então vocês também, nós no meio do ambiente que a gente vive, vocês estão vendo isso aí. Vocês estão vendo a dificuldade de travar um tipo de diálogo sequer. Nós passamos, acho que
até o ano 2000, quando nasceu o Lipe, para as pessoas em volta começar a falar oi. Né? Porque aí começaram a ver o Felipe, aí, que neném bonito, que neném bonito. Aí começou uns diálogos, né, com algumas pessoas. Então é uma luta. Então, Deus, misericórdia. Lá em Pérgamo, eu me identifico muito com Pérgamo, nós aqui. Porque o Senhor disse, lá eu coloquei um povo. Lá eu coloquei um povo. E a palavra ali em Pérgamo é uma palavra não de povo nômade, que era usado para o povo de Deus sempre. Ali ele está dizendo habitação. Lá eles vão morar, lá eles vão ficar. Para ficar ali tem que ser alguém também chamado pelo Senhor. Né? Ou tu é chamado pelo Senhor e enfrenta todos esses tipos de intempéries e lutas, mas entendendo que há uma alegria maior na salvação de uma pessoa, né? No céu para nós, e enfrenta tudo isso aí, ou tu cai na conversa mercantil, né? Que temos aí uma quantidade imensa de mercantilismo evangélico, ou até de confusões em relação à palavra, mas é uma luta. Então, é uma luta. Né? Então, a dignidade da vocação está na palavra gerando em nós essa dignidade. Né? Assim, essa eugenia que a gente viu como nobreza, lá em Atos 17. Né? Atos 17, os irmãos se lembram, Bereia era mais nobre. Então, nobreza que foi no coração dos cristãos de Bereia, essa nobreza, essa eugenia, lá em Tessalônica não tinha. Então, eles sofriam mesmo muito mais em Tessalônica, claro. Basta ler a carta aos Tessalonicenses para você ver a confusão que eles estavam fazendo sobre a fé. Né? Em Bereia, não teve carta para Bereia, porque eles estavam firmes. Estavam numa eugenia, numa nobreza. Né? Uma nobreza. A capacidade de ouvir a palavra, como diz lá em Atos 17, 11. Né? Eles receberam a palavra com avidez, quer dizer, havia paladar, havia fome da palavra. Era uma vontade da palavra. Né? E eles queriam a palavra. Recebiam a palavra com avidez e comparavam. Então eles tinham capacidade crítica. Outro dia alguém perguntou para mim assim, mas pastor, vocês ficam julgando todo mundo. Você fica julgando todo mundo. Né? Isso não pode. A Bíblia diz assim, não julgueis. Né? Aí, irmãos, assim, sabe, dá dó de ver as hermenêuticas que tem hoje em dia. Dá dó de ver as hermenêuticas. As exegeses são, como dizia e diz, né, ainda, o Russell Shedd, é uma exegege mesmo. Né? Não tem realmente profundidade. Mas nós, ou a eclesia de Deus, a eclesia verdadeira de Deus, ela não julga ninguém, irmãos. Não julga ninguém. Imagina assim, ó, aqui vocês estão vendo uma caneta, não é mesmo? Não, caneta? Uma caneta, irmãos. Ninguém pode negar uma caneta. Então, quando a gente está dizendo assim, tudo, isso aqui é uma caneta. A gente não está julgando nada em volta da caneta. A caneta é a caneta. Ela não precisa julgar. Entende? Não tem que fazer um julgamento. Ah, isso aqui é um papel, ó. Não é caneta. Mas não, Deus está dizendo, a verdade é a verdade. Ela não julga. A verdade não precisa julgar. Ela é o que ela é. Então, quando a verdade se coloca num lugar, tudo aquilo que não é, vai ficar claro. Não é por causa do julgamento que a gente faz. Quando a gente expõe a realidade da palavra, em nós ou na Bíblia, nos nossos estudos, não significa que a gente está julgando, a gente está colocando a verdade da palavra. Aquilo que não é, não é. Pronto. É só... Olha o Pedro. Né? É só para as pessoas terem bom senso de perceber que a verdade, ela é o que ela é, irmãos. Entende bem isso? Isso é extremamente importante. É claro que julgar compete a Deus. Né? Agora, a verdade exposta, quando a nobreza expõe a gente como nobres, a eugenia,
A capacidade de perceber o que não é frente àquilo que é, não é julgamento. Isso não é julgamento. Isso é simples capacidade da própria palavra que gera numa pessoa a nobreza de Bereia. Eles podem comparar aquilo que não é. Não é que eles estão julgando. É simplesmente dizendo, ó, isso aqui, quando eu falo, olha gente, isso aqui não é caneta. Ah, você fica julgando as coisas. Não estou julgando, é só simplesmente dizendo, né? Caneta é isso. Se isso aqui quiser ser caneta, ele tem que se converter. Aí só Deus pode fazer ele virar caneta. Né, irmão? No sentido metafórico, não tem muito peso. Mas na realidade, é só Deus que pode fazer uma pessoa ser eclesia. Né? Então, a questão da nossa postura no mundo, ela está inserida no processo de testemunho. Além da cruz, além daquilo que foi feito na cruz, a eclesia ela está junto com Jesus nisso, irmãos. Ela está junto. Ela está no processo de testemunho. Nós não somos a verdade é Cristo. Mas nós, em Cristo, nós estamos conduzindo o testemunho da verdade. Entende? Aí, é claro, para que as pessoas saibam que em Cristo tem salvação e que eles podem ser salvos e precisam. Né? Essa caminhada no Senhor, diz aqui no versículo Efésios 4, 11, né? 12, 13 e 14 e 15. Olha só. Ele diz assim que o Senhor, Ele concedeu a nós dons, né? Então Ele foi dando dons. Cada um tem um dom. Claro, eles são um dom. Esses dons todos que temos, cada um de nós, ele tem um propósito. No versículo 12. Nós todos formamos um corpo. Né? A gente perante Deus é um corpo, a gente não é sozinho. Quando a gente entregou a vida a Cristo, a gente faz parte de um corpo. Esse ato de nós todos termos um dom da parte de Deus tem um propósito também, que é que a gente se aperfeiçoe, está vendo aí? Isto é, que a gente se torne íntegro, digno, eugenia aconteça em nós, capacidade de discernir todas as coisas. Né? E aí, além de discernimento, a gente vai poder desempenhar a obra que Deus tem para a gente. O que Deus tem para nós? Essa continuidade de sermos de Deus até o dia que Jesus voltar. Né? Sermos de Deus, agir em nossas casas, em nossos trabalhos, a gente entre nós, como povo de Deus, como Deus quer que a gente haja, conforme a palavra está aqui. Né? E isso vai edificar o corpo de Cristo, nós. Né? O corpo de Cristo, isto é, a fisionomia de Cristo na terra, aquilo que apresenta Cristo na terra. Nós apresentamos Cristo na terra, somos o corpo dele. Ele é apresentado no mundo por nós, desde que a gente esteja íntegros, maduros. Né? Nisso significa também que há trabalhar do Espírito Santo na nossa fé, de todos nós, para que ela seja unida, única, um tipo de fé só. Né? Nós sejamos onde a gente esteja, nós temos a mesma fé. Né? Eu estava falando para os irmãos lá em Campinas, São Paulo, outra semana, eu fico preocupado porque vocês estão sendo chamados pelo Senhor para integrar essa eclesia do Senhor como nós todos somos. A eclesia de Deus que está em todos os lugares. Então eu penso, será que o meu agir lá em Florianópolis está honrando vocês aqui em Campinas, como também povo de Deus? Será que o teu agir aí está honrando nós lá? E nossos atos estão honrando a Deus que está no céu? Né? Essa é uma obra que algo que deve estar fixado na nossa mente, como atos que vão honrar a nós mesmos e o Deus que nos chamou. Né? E por isso, assim, maduros, unidos na fé, e também no 13 diz assim, e no pleno conhecimento de quem? Pleno conhecimento do Filho de Deus. Né?
Então há um processo do Espírito Santo em nós de tornar Cristo conhecido a nosso coração. Nós vamos conhecer Cristo. Quando eu estava fazendo meu exame de pós-faculdade, tem um exame lá, né? Tem um exame tipo OAB. Tem um exame para ver se você, de fato, você já faz todas as provas, você passa na faculdade, você consegue tudo lá na faculdade, mas você não pode fazer mais nada se você não tiver uma aprovação de um exame depois. Aí foi feito um exame, né? Grandes homens de Deus, para minha honra nesse caso, e não sei, talvez vergonha de alguns deles, mas eu estava lá. E estava o pastor Eliezer, estava o pastor Roque Monteiro de Andrade, estava o Igor de Janai, estava Nilson de Márzio. Esses homens foram líderes da denominação batista. Eles foram homens famosos naquele tempo deles, né? Eu tenho a foto, está por aí. Ah, está aqui, né, irmãos? Acho que está aqui. Se eu conseguir pegar, irmãos, vai ser um milagre. Porque eu nunca consigo achar nada. Mas, deixa eu ver aqui. Acho que dessa vez eu vou conseguir. Né, irmão? Então, deixa eu ver no meio desse monte de foto aqui. Ah, está aqui. Olha os homens de Deus e eu lá no meio. Eu também homem de Deus, né, irmão? Ó, se vocês quiserem depois dar uma olhada aí nessas pessoas, eles foram uma bênção, foram professores da faculdade, né? E então eles fizeram lá 3 horas e meia de perguntas, irmão. 3 horas e meia, não foi fácil. E eu tinha que responder tudo certo, mas tinha uma coisa que eu não respondi certo. E eles falaram depois para mim, puseram até na minha ata, na minha ata lá, esse moço precisa aprender mais isso. Ele não sabe direito sobre denominação. Né, irmão? Eu fui reprovado em denominação. Eu trabalhava na junta de rádio e televisão da Convenção Batista Brasileira, que era a Juratel naquele tempo, e trabalhei 5 anos lá. E eles disseram assim, vocês talvez me identifiquem em algum canto aí. Estou meio diferente, eu tinha cabelo. E eles disseram, então eles perguntaram assim, dê um exemplo de um órgão denominacional. E eu não sabia, irmão. Eu trabalhava dentro do órgão denominacional, eu não sabia, em termos de exame, né? Mas eu pensei assim, realmente isso eu não me importei muito. Mas em termos de palavra de Deus e de Bíblia, irmãos, isso eu tive louvor na aprovação. Né? Tudo que respondi ali na palavra do Senhor, todos eles disseram, não há nada a dizer sobre esse moço em relação à palavra de Deus. Tudo ele respondeu certo. Né? E ele é aprovado. E ele é chamado pelo Senhor. Né? Então, eu fui. Né? Então, é uma situação assim que precisa acontecer nos homens de Deus, primeiro ser chamado, né? E depois ser preparado na palavra de Deus, para que na hora que for acontecer a nossa vida com Deus, nós não vamos ser, como diz o versículo 14 aqui, ó, não vamos ser meninos, meninos agitados, de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não é isso? Né? Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Deus vê em nós um corpo sadio, que não é enganado. Né? Que a mentalidade que há em nós é a de Cristo, e que a gente não é enganado, nós vamos saber discernir. Tem eugenia em nós. Né? Irmãos, então, todos nós hoje formamos uma eclesia de Deus. Somos a eclesia do Senhor. Precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Né? Há algo maior do que tudo isso que estamos vendo, que estamos passando. Há algo muito maior, que é o Senhor mesmo. Né? Que é o Senhor Jesus. Há algo muito maior. Ele, a quem amamos, a quem seguimos. Né? Então, nenhuma das notícias terríveis pegue a gente desprevenidos ou leve a gente para longe de Cristo, seja o que for. Vamos continuar amando o Senhor, né, e ficando firmes na sua palavra. Amém. Né? Vamos orar, né, amados? Vamos orar.
Ó Deus, nós estamos juntos aqui, Senhor, sabendo que todos nós, a nossa história foi alcançada pelo Senhor, e o Senhor nos levou para junto de Ti, em Cristo. Senhor, cada um de nós formamos o Teu corpo, a representação, a apresentação do Senhor aqui na terra, enquanto o Senhor não vem. Esse é o anúncio verdadeiro e real do fim de todas as coisas, que é a redenção, a salvação e o Senhor Jesus. Nós estamos aqui dando graças, Senhor. Abençoe nossos filhos, abençoe os irmãos que estão espalhados por todos os lugares. Senhor, desperta o coração do Teu povo cada vez mais para amar a Tua palavra, Senhor, para ter vontade, recebê-la com avidez, para que cresçam nessa eugenia, nessa capacidade de ser maduro e discernir as coisas, e principalmente completar e ir levando a carreira que nos está proposta, Senhor. Estamos juntos aqui, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a irmã Margarida vai tocar um hino e nós vamos juntos, né, celebrar o Senhor Jesus, que é o nosso alimento, né, irmãos? É o nosso alimento. E então, quem será que poderia entregar o pão? Você quer entregar? Então a irmã Carmen vai entregar o pão, né, aí, enquanto nós vamos cantar um hino. Hino 338. E todos os irmãos, em todos os lugares, nós estamos orando também por todos vocês, para que celebrem conosco essa comunhão que há em Jesus, que há em Cristo, que é o nosso alimento. Hino 338? Ok. Obrigado. Obrigado. 338, eu falo. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Amém? É verdade, amado, é verdade. E foi assim, né, que em Mateus 26, enquanto estava aquela multidão matando ovelha, né, tendo dificuldade de entender quem era Jesus, aquela multidão continuando a festa da Páscoa, a própria Páscoa estava sendo sacrificada, né? Ia ser sacrificada. Então Jesus disse assim: vocês vão lá, encontrem aquele moço que está lá na praça pegando água, e na casa dele eu quero preparar a Páscoa. E aí então eles foram lá, acharam esse moço, que aqui fica anônimo, né? Mas dá a impressão que eles conheciam bem ele. Não sei bem exatamente o motivo, porque ficou anônimo, né? Mas quando chegar no céu ele pode perguntar, né? Mas eles foram na casa dele, provavelmente era o Marcos, que escreveu o Evangelho. Aí então foram lá. E lá na casa deles, lá estava sendo preparada a Páscoa. E eles então celebraram o momento que ia acontecer lá na cruz, né? Que era o Novo Testamento no sangue de Jesus. Que coisa preciosa. Foi assim que aconteceu, que Jesus pegou o pão e, abençoando aquele pão, como nós vamos orar agora, Jesus também orou.
querido Senhor, ó Deus eterno, que provê a redenção para o mundo em Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós, pela tua graça, tão somente, nós somos alcançados. E como Jesus é o alimento para nós estamos aqui comendo do mesmo pão. Nós celebramos o Senhor pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é, que Ele está sendo e fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Jesus partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. E assim como Jesus fez e ensinou, vamos fazer. Amém. É verdade, é verdade. A palavra de Deus, então, vai continuar falando como foi que aconteceu. E que Jesus, então, tomou o cálice. Então, agora, a irmã vai entregar o suco e nós vamos cantar a segunda estrofe, né? Deus promete a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé Jesus contemplará. Amém? É mesmo, né, irmãos? Esse é o amém que o povo do Senhor diz nessa concordância de fé, conforme o que o Senhor fez, conforme o que Ele fez em nós, conforme o que a palavra está fazendo, nós concordamos e sabemos que está ali, no Cordeiro de Deus, a redenção. Assim Jesus pegou o cálice e deu graças. Vamos orar. Querido Senhor, que provê o teu Cordeiro, assim como fizeste com Abraão diante de Isaac, e que ele aprendeu que o Cordeiro é provido por ti, ó Deus eterno. E assim tu entregaste o teu Filho, Jesus Cristo, para fazer o que somente o Senhor pode fazer, e assim a nossa redenção. Assim fomos alcançados, assim testemunhamos, assim nós comemos o corpo e bebemos o sangue de Jesus todo dia, Senhor. Nós nos alimentamos do Senhor. Estamos aqui testemunhando juntos de que a tua eclesia, aqui e em todos os lugares que o Senhor tem nos chamado a estar, estamos celebrando o Senhor. Ó Deus, damos graças em nome de Jesus. Amém. E assim, irmãos, Jesus deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E então, como o Senhor Jesus fez e ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, a tua eclesia, Senhor, está celebrando o que o Senhor nos ensinou a fazer, e nós estamos aqui, continuando no nosso tempo, naquela vocação que o Senhor propôs para nós, olhando para Cristo. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor. Nós queremos continuar em Ti e preparados pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos e oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, a terceira estrofe, né? Deus já grandes maravilhas operou por alguém
e abençoa. Assim. Então, amados, vamos estar orando, né, pelos irmãos de Blumenau, os irmãos de Campinas, São Paulo, do Rio e São Bernardo do Campo. E agora já saiu o último vídeo da Samira, né, lá na barriga, e está dando para ver melhor, e ela já está preparadinha, e daqui lá está marcado para o dia 15 de agosto, né, a época assim do nascimento. Vamos continuar orando pela turminha lá. E também vamos continuar orando terça-feira, se Deus quiser, eu vou lá em Campinas. Eu vou na terça e, como sempre, volto quarta de manhã. E eles estão lá também, querendo ficar firmes cada dia no Senhor, né? Deus abençoe todos nós nos nossos dias. E cada um nos seus desafios, em nome de Jesus, sejam bênçãos, né, irmãos? E tem ali, a Ana se deixou pronto o chá e as bolachas, está tudo lá, vamos continuar com a ironia lá, né? E também qualquer oferta pode ser entregue ali, em nome de Jesus. Vamos continuar firmes. Vamos nós lá, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe meu filho. Ô, tia Vá, obrigado. Eu não achei o senhor aqui. Não achou? Eu também aqui, ó. Olha aí, eu sou o último. Eu tô com bigode e cabelo. Então é isso. É isso, galera. Você acertou. Eu achei que era aquele. Eu achei que era aquele outro maluco que fica ali cabelíssimo. Tá na ponta aqui. Aqui tá o Edson, meu irmão, tá aqui. Eu tenho meu irmão aqui, mais novinho, aquele mais novinho de todos. Né? É o Edson. Eu achei que era o Felipe Joyce, mas eu achei parecido com o pastor. É isso, é o Eu Edson. achei parecido com o Felipe. Aqui tá o Oswaldo Rones também, Oswaldo Rones. Oswaldo Rones. E também tá... Oi? Eu esqueço o nome. Claudemir, Pastor Eliezer. E aquele outro eu esqueci o nome. Que pena. Irmã Margarida, e aí, tudo firme? Até falei com a tia que ontem bateu uma deprê assim, sabe? Mas aí depois já vai embora. Vai ficar lá em Goiás. Porque tem horas que... Tem essas ondas. Por isso que eu estava pensando nesse tempo. Muita coisa. Ainda mais hoje em dia. Muita coisa. O Senhor é fiel. Ah, sim. Aquele que fez a chaqueira. A cabeça da gente é uma coisa, né? É o sistema nervoso da gente que é muito, né? Quando tem muita coisa pra fazer, a gente vira. Quando tem pouca coisa pra fazer, vem isso, agora eu já tô mais no ritmo mais assim, baixo, aí quando tem muito tempo, aí vem esses pensamentos, né? São lutas, assim, só a gente, ainda mais assim, Satanás vai tentar. Ele vai tentar. Só que ele não é bobo, né? Mas tudo é de Deus. Ele vai orar mesmo. Assim, eu tô aqui, eu tô firme. Essas batalhas podem acontecer. Foi Eu boa. tenho que pensar nas coisas Pensa boas. no Senhor. E aí, pronto. Vamos ali tomar um chá. Deixa eu me virar aqui para os irmãos. Desculpa, irmãos, o balanço todo. Eu tenho Tem ali. uma sobrinha que está lá em São Paulo, amanhã ela já foi lá em casa. Irmãos, desculpa de mostrar aqui, mas eu vou só mostrar os irmãos que eu falei sobre eles. Opa, deixa eu ajeitar aqui a imagem, aqui para baixo, não, para cima, assim. Isso, desculpa. Aqui estão homens do Senhor que foram professores, queridos e amados. Eu estou bem ali no canto, naquela escuridão ali, com cabelo, bigode e todos esses homens do Senhor, que o Senhor usou para me ensinar muita coisa também, e tem ensinado até hoje. Então, Deus abençoe, queridos irmãos. Eu já vou indo lá, irmãos.
Eu já vou indo lá. Deixa eu só... Pois é, queridos. Deixa eu me desligar aqui para ir lá. E se Deus quiser, com a graça de Deus, terça-feira, vamos estar juntos também, igual aqui, lá em Campinas, São Paulo, né? Deus abençoe os irmãos aí. E eu vou desligar aqui. Deixa eu ver aqui.